Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Fico feliz de mais uma vez você estar aqui, você ter voltado para o Descomplica Penal, esse nosso projeto despretensioso que só tem como ambição ajudar. Espero que estar ajudando você a compreender o direito penal de uma forma simples, de uma forma direta, para que você que está estudando direito, você que já terminou o curso, ou que você que tem a curiosidade de conhecer alguns temas, aprenda sem dificuldade essa matéria que é tão rica, tão interessante, diz muito respeito ao nosso dia a dia. Então eu espero estar conseguindo ser útil para você, para te ajudar, tá bom? Você já sabe, né? O material que a gente apresenta aqui, os slides, eu posto lá no site do curso.jus, www.curso.jus.com.br. Outra coisa, você terminou a faculdade ou está concluindo a faculdade de Direito, você vai fazer a segunda fase da OAB em Direito Penal, então se inscreve lá também no curso.jus e nós vamos com você, nós vamos te ajudar não só a aprender Direito Penal aqui, mas nós vamos com você te ajudar na sua aprovação da segunda fase da OAB em Direito Penal lá no curso.jus. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Mais um tema de direito penal, vamos ver o que nós vamos estudar hoje aqui, nós vamos falar de sujeitos e objetos do crime, tá bom? Então, primeira coisa, nós vamos falar dos sujeitos do crime. Sujeitos do crime é muito importante nós compreendermos quem são as pessoas que aparecem, as pessoas que agem, as pessoas que atuam quando um crime ocorre, tá? Então, identificar quem são estas pessoas e a forma como elas aparecem quando ocorre um crime é muito importante para o estudo do direito penal. Isso aqui vai acompanhar você em todos os crimes que você for estudar. Você vai ter que saber quem são os sujeitos do crime. Primeira coisa, primeira observação, primeiro ponto que eu preciso que você saiba, que você entenda. Quem será o sujeito ativo? Depois nós veremos sujeito passivo. Sujeito ativo. Quem é que pode figurar como sujeito ativo de um crime? Qualquer pessoa, qualquer ser humano, desde que tenha mais do que 18 anos. Se tiver menos do que 18 anos, ele é um adolescente ou ele é uma criança, segundo a lei brasileira. Criança e adolescente não cometem crime, cometem ato infracional. E aí, a disciplina dessa matéria não está no direito penal, mas está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, criança ou adolescente, quando pratica uma conduta que para o adulto se chama crime, para a criança ou adolescente se chamará ato infracional. Repito, para estas pessoas em desenvolvimento, criança ou adolescente, não se aplica o Código Penal, se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? E pessoa jurídica? Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de um crime? Essa aqui é a pergunta, tá? Então, tem dois dispositivos da Constituição Federal que é muito importante nós conhecermos para a gente entender essa questão da pessoa jurídica como sujeito ativo em um crime. Primeiro dispositivo é o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabelece o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, em relação ao dano ambiental, foi editada uma lei, a Lei 9.605 de 1998, tá? E esta lei, no artigo 3º, caput, estabelece o seguinte: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. Então, creio eu que você saiba que a pessoa jurídica, isso a gente vai aprender nos primeiros anos quando a gente estuda direito civil, a pessoa jurídica, ela tem uma identidade, ela tem uma existência distinta das pessoas dos seus sócios. Então,
o que é que vai prevalecer? Vai prevalecer na nossa doutrina e na nossa jurisprudência que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente quando ocorre o crime ambiental, tá? Então é isso. A pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente nos casos de crime ambiental. Inicialmente, foi adotada uma teoria, foi adotado um sistema chamado sistema da dupla imputação. O que era o sistema da dupla imputação? A pessoa jurídica só poderia ser denunciada por crime ambiental se os sócios ou o diretor ou quem mandasse fosse identificado e também fosse denunciado. Se a pessoa física não fosse denunciada, a pessoa jurídica não poderia ser denunciada sozinha. Então, esse sistema era chamado sistema da dupla imputação. Denuncia-se a pessoa jurídica, desde que também se denuncie a pessoa física. Este sistema não é mais adotado. Então, era um sistema que foi adotado inicialmente pelo STJ, predominou na doutrina, jurisprudência e na prática dos tribunais do dia a dia. Porém, o STF depois passou a adotar uma outra sistemática e essa outra sistemática adotada pelo Supremo Tribunal Federal, esse outro entendimento, também passou a ser o entendimento aplicado pelos demais tribunais, pela doutrina e pela jurisprudência brasileira. Esta outra sistemática simplesmente é o seguinte: a Constituição Federal não fala nada de dupla imputação. A Constituição Federal nada diz sobre ter que haver a denúncia da pessoa física para poder denunciar a pessoa jurídica. Então, se a Constituição Federal nada diz, o intérprete também não pode dizer. Então, hoje prevalece o entendimento de que não há necessidade desta dupla imputação. Esse sistema aí não é mais válido, não é mais aplicado no Brasil. A pessoa jurídica pode ser denunciada, independentemente se for identificada ou denunciada também a pessoa física. Perfeito? Muito bem. Continuando aqui. O outro dispositivo da Constituição Federal que nós temos que ter em mente para entender essa questão da possibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica está no artigo 173, parágrafo 5º, que estabelece o seguinte: a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade da pessoa jurídica, sujeitando-as às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Então, a pergunta que se impõe é: pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente por crimes contra a ordem econômica, ordem financeira e contra a economia popular? A resposta é sim, desde que, assim como ocorre nos crimes ambientais que têm uma lei própria, haja uma regulamentação em uma lei própria estabelecendo a punição das pessoas jurídicas, no caso de crimes contra a ordem econômica e financeira e economia popular. Atualmente existe essa lei? Atualmente não. Então, atualmente, a pessoa jurídica só pode ser responsabilizada por crime ambiental porque existe uma lei. Se for criada mais para frente alguma lei que responsabilize as pessoas jurídicas por crimes cometidos contra a administração pública, contra a ordem tributária, contra a economia popular, como a Constituição Federal estabelece, aí sim poderá também a pessoa jurídica ser punida pelos crimes cometidos nestas situações. Mas atualmente, repito, somente em relação a crimes ambientais. Beleza? Então, vamos continuar. E pessoas jurídicas de direito público, por exemplo, estados e municípios, eles podem ser responsabilizados criminalmente? O entendimento que prevalece é não. Se cair uma pergunta dessa numa prova sua, num concurso que eventualmente você for fazer, a resposta é essa, sem medo de ser feliz. Responda que pessoa jurídica de direito público não pode ser responsabilizado penalmente. Isso é pacífico na doutrina, na jurisprudência, vai encontrar um ou outro defendendo posição contrária, porém, o que prevalece é que pessoa jurídica de direito público não pode.
Somente, então, pessoa jurídica de direito privado e nos casos de crime contra o meio ambiente. Se for pessoa jurídica de direito público, ainda que o crime seja cometido contra o meio ambiente, não será responsabilizada penalmente. Outro ponto que é interessante saber em relação às pessoas que participam do crime, do sujeito do crime, é a classificação que a doutrina dá para os crimes, dependendo do sujeito ativo, tá? Então, a classificação se dá da seguinte maneira: crime comum, crime próprio, crime de mão própria. O que é o crime comum? Crime comum é aquele que o tipo penal não exige qualquer qualidade ou condição especial do agente que pratica o crime. Então, exemplo, para ficar fácil, furto. Quem é que pode cometer um furto em um supermercado? Você pensa. E o que você responde? Qualquer pessoa. Eu, o Horácio, a Judite, minha tia, minha mãe, minha avó, meu avô, meu tio, qualquer um. Qualquer pessoa pode, tá? Crime próprio. No crime próprio, somente as pessoas que têm determinada característica, determinada qualidade especial. Então, só pela leitura do tipo penal, você já consegue identificar que não é qualquer um que pode praticar o crime. Tem uma qualidade especial daquela pessoa. Então, por exemplo, o crime de peculato. No crime de peculato, está escrito lá no artigo 312 do Código Penal, apropriar-se ou funcionário público de bem que tem em virtude da sua função. Pergunta que eu faço: você é funcionário público? Você é funcionária pública? Se você não é funcionária pública, você não pode cometer o crime de peculato. Se você é funcionário público, você pode cometer o crime de peculato. Ou seja, há a necessidade de uma qualidade ou de uma condição especial para que a pessoa pratique aquele crime. Quer ver um outro exemplo? Infanticídio. A mulher que acaba de dar à luz mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal. Você está grávida? Você, moço, você está grávido? Não? Então você não pode praticar esse crime. Por quê? Porque é um crime próprio, exige uma condição ou uma qualidade especial do agente, tá? Então, essa é a diferença entre o crime comum e o crime próprio. O crime comum: furto, roubo, estupro, estelionato, crimes que qualquer um pode cometer. Crime próprio, somente algumas pessoas que têm uma qualidade especial. Exemplos que eu dei: peculato. Outro exemplo: infanticídio. E aí tem um terceiro tipo de crime, que é o crime de mão própria. O que é o crime de mão própria? Crime de mão própria é aquele que o legislador, além de exigir uma condição especial do agente que pratica a conduta, ainda é um crime que somente a pessoa pode cometer. Ela não pode ter a ajuda de outra pessoa, não pode uma outra pessoa cometer por ela. E o exemplo clássico e típico desta situação, desse tipo de crime, é o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Então imagine que o Horácio está depondo na condição de testemunha e ele minta. Não há como uma outra pessoa mentir por ele. Então, nestes casos, é o Horácio somente que pode cometer o crime. Não há como uma outra pessoa ajudá-lo. Então, é isso que é o crime de mão própria. Além de ter uma qualidade especial, ele é uma testemunha, não pode uma outra pessoa cometer por ele. Tem que ser a pessoa mesmo para praticar a conduta. Perfeito? Continuando. Nós terminamos sujeito ativo. Vamos ver agora o sujeito passivo. Quem que é o sujeito passivo? É a pessoa ou ente, não só pessoa, é a pessoa ou ente que sofre as consequências da infração penal. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser um ente indeterminado, por exemplo, família, por exemplo, coletividade, por exemplo, meio ambiente, tá? Então, é qualquer pessoa física ou jurídica ou ente que sofre a ação do crime, que sofre a consequência da prática do crime. Aí, uma pergunta, tá? Qualquer pessoa, perfeito. Criança ou adolescente, nós já vimos que criança ou adolescente não pode ser sujeito ativo.
Pode ser sujeito passivo? Sim, a criança ou adolescente pode ser sujeito passivo. Imagine um caso de estupro. Uma criança ou adolescente pode ser estupro de vulnerável. Uma criança ou adolescente pode ser vítima de lesão corporal, homicídio, injúria e tantos outros crimes. Perfeito? Animais. Animais pode ser sujeito passivo de um crime? Não. Animal não pode, porque ele não é titular de direitos. O animal, ele não pode ser sujeito passivo. Não quer dizer que a conduta criminosa não possa recair sobre o animal. Então, por exemplo, crime de maus tratos animais, bater num animal, jogar água quente em um animal, por exemplo, isso aí configura o crime de maus tratos a animais. Ele foi objeto material de um crime e não sujeito passivo, tá? Cadáver. Cadáver, você sabe, é a pessoa morta, a pessoa já desprovida de vida, mas que ainda guarda as características humanas, que diferente do esqueleto, por exemplo, que é a pessoa sem vida, mas que não tem mais as características de um ser humano, porque não há mais a carne, os tendões. Então, e os outros tecidos todos que a gente conhece ou pelo menos já ouviu falar. Então, o cadáver, como ele não é mais sujeito de direitos, ele também não pode ser sujeito passivo de um crime. Perfeito? Nada impede que ele seja um objeto de um crime. Por exemplo, vilipêndio a cadáver. Jogar excremento sobre um cadáver. Ele é um objeto material do crime vilipêndio a cadáver. Só que, nesse caso, o sujeito passivo não é o morto. O sujeito passivo são os familiares, porque o vilipêndio a cadáver, esse exemplo que eu dei para vocês, ele é um crime contra o respeito aos mortos. E quem é que tem respeito aos mortos? Os familiares e amigos que ainda estão vivos. Estes, sim, são os sujeitos passivos nesse caso. E ente sem personalidade jurídica. É o caso, por exemplo, do crime de respeito aos mortos. Não existe uma personalidade jurídica, não existe uma pessoa jurídica que se chama família do morto. Então, é um ente despersonalizado. Porém, nestes casos, família, saúde pública, crime de tráfico de drogas é um crime contra a saúde pública. O meio ambiente é um ente despersonalizado. Então, nestas situações, nós temos entes despersonalizados e estes entes despersonalizados é que serão os sujeitos passivos do crime. Perfeito? Não é a vítima, é o sujeito passivo do crime, é aquele que sofre as consequências da infração penal. Sujeito passivo constante. O que é isso? É aquele que está presente em todos os crimes. Sempre será o Estado. Todo crime. Furto, homicídio, roubo, estupro, estelionato, peculato, sempre é o Estado que é o sujeito passivo. Então, é o sujeito passivo constante, porque ele está presente em todos os crimes. E sujeito passivo eventual, imediato, material, particular ou acidental? É o titular do interesse penalmente protegido. Na lesão corporal, o Horácio bateu na Judite? Então, a Judite é o sujeito passivo imediato ou eventual. No crime de furto, furtar a tua carteira? Então, você que é o sujeito passivo eventual, imediato. Mas o Estado também é sujeito passivo no caso do crime de furto que você foi vítima. Perfeito? Beleza. Vamos continuar aqui, ó. Sujeito passivo e ativo no mesmo crime. Então, a pergunta que se impõe é: uma pessoa pode ser, ao mesmo tempo, sujeito ativo e sujeito passivo de um crime? Então, a resposta é não. Por quê? Porque o direito penal não pune a autolesão. Para que haja um crime, há necessidade que a conduta que uma pessoa pratica recaia sobre o direito de outra pessoa. Você se lembra naquele vídeo? Se você não assistiu o vídeo, temos um vídeo só sobre princípios limitadores do direito penal. E aí lá nós falamos sobre o princípio da alteridade. O direito penal só protege a conduta que atinge o bem jurídico alheio, tá? Então,
não há essa possibilidade de uma pessoa ser ao mesmo tempo sujeito ativo e sujeito passivo de um crime. A exceção se dá com o crime de rixa. Crime de rixa, artigo 137, 137 do Código Penal. Você já participou do crime de rixa? Crime de rixa não é a mesma coisa do que briga generalizada entre dois grupos distintos, tá? A diferença é que nesse grupo determinado, por exemplo, entre duas torcidas, a torcida do time A contra a torcida do time B, então dá para se identificar que este grupo está indo contra este outro grupo, ou briga entre duas gangues, ou briga entre dois movimentos políticos distintos, um de esquerda e outro de direita. Não é isso. Rixa se dá naquela briga onde todos lutam contra todos. Você já deve ter participado disso. Quer ver quando que você participou? Guerra de mamona. Já fez guerrinha de mamona? Onde você pega uma mamona e taca, e o cara bate na tua nuca, você vira e taca no outro, e o outro vem, e não é todo mundo contra todo mundo. Não é um grupo contra o outro. Quer ver outro exemplo de rixa? Rabo de tatu. Já brincou disso também? Menino que gosta dessas brincadeiras. Menina não tem tanto isso aí. Pega o rabo de tatu, pega a toalha, enrola e fica batendo um no outro com toalha. Menina, se for brincar disso aí, participar de rixa, já participou quando as amiguinhas foram dormir todas em uma casa e fizeram briga de travesseiro, guerra de travesseiro. Aí também, do mesmo modo, tem 5, 6 meninas, toda uma fica atacando na outra indistintamente para ver quantas você consegue acertar. Isso que é rixa, é essa briga generalizada. A gente vai ver isso em filmes de bang bang, que um cara pega, o povo tá louco para brigar, aí um dá um primeiro soco, aí todo mundo começa a bater, todo mundo contra todo mundo. Aquilo é rixa, certo? Só que essas lesões, essas agressões não precisam ser com os punhos. Por isso que a guerra de mamona, por isso que a briga com rabo de tatu, por isso que a briga de travesseiros também caracteriza esse crime de rixa. Ah, professor, mas eu brincava e nunca aconteceu nada. É socialmente aceito, tá? Princípio da adequação social. A polícia também não vai ficar vendo, estavam fazendo guerra de mamona, vamos levar todo mundo para a delegacia. Seria ridículo uma situação dessas. Mas, sim, analisando bem, caracteriza o crime de rixa. Tudo bem? Então, no crime de rixa, há a exceção a essa possibilidade de uma pessoa ser ao mesmo tempo sujeito ativo e sujeito passivo em um crime. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é sujeito ativo do crime de rixa, quando ele agride, ele também é sujeito passivo quando é agredido. Então é este o único exemplo ou a única exceção que é trazida pela doutrina, tá certo? Beleza. Acabamos sujeitos do crime. Vamos falar agora sobre objetos do crime. Nós temos objeto material e objeto jurídico. Objeto material é a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta criminosa. Por exemplo, no homicídio, quem é o objeto? É o ser humano vivo, tá? O ser humano vivo. A hora que atira, ocorre o crime de homicídio. Por que ser humano vivo? Porque se ele estiver morto, não tem como matar quem já está morto. Então, o objeto não é idôneo para isso. Então, o objeto material idôneo no crime de homicídio é o ser humano vivo. E no caso do furto, a coisa subtraída. Então, no caso do celular, o celular é subtraído. Então, esse celular aqui é o objeto material do crime do furto. Perfeito? Muito bem. Crime impossível. O que tem a ver crime impossível com um objeto? Quando você vai no artigo 17 do Código Penal, você vê que o legislador estabeleceu em algumas situações quando o objeto do crime ele é absolutamente inidôneo, ele não é idôneo para a prática do crime, então aquela situação não será punida criminalmente. Então nós temos o que é o chamado crime impossível. Quer ver? 2 exemplos, no homicídio e no furto. Homicídio. O cidadão, o Horácio,
vai até a casa da Judite para matá-la. A Judite está deitada na cama. Ele pega e efetua disparos de arma de fogo contra a Judite. Ele não sabia. Ele achava que a Judite estava dormindo, mas na verdade a Judite já estava morta porque ela teve um infarto fulminante enquanto dormia e morreu. Ao atirar, ela já estava morta. Ah, professor, mas como que vai provar isso? Bom, primeiro que dá para saber quando que o disparo, quando que aquele hematoma, aquele ferimento provocado pelo disparo de arma de fogo, se foi feito enquanto a pessoa estava viva ou morta. Porque o ferimento sobre um corpo vivo produz algumas reações. O ferimento sobre um corpo morto pratica outras reações. E o médico legista consegue identificar isso. Então, voltando ao nosso exemplo, em ficando comprovado que os disparos se deram após a morte, o Horácio não responderá por homicídio. E também não responderá por tentativa de homicídio. Por quê? Porque o objeto material sobre o qual recaiu a conduta dele era absolutamente inidôneo, impróprio para a prática do crime. Então, nós teremos o quê? Crime impossível. Ele responderá pelo quê? Crime nenhum. Ele não responde por vilipêndio a cadáver, nesse caso? Não. Por que não? Porque ele não queria cometer vilipêndio a cadáver. Então, como ele não queria cometer vilipêndio a cadáver, ele não pode ser responsabilizado por nada nesses casos. Ah, professor, isso é injusto. Justiça é uma coisa, direito é outra coisa. Eu estou falando de direito penal. É injusto? Pode ser que sim, também concordo que seja injusto, mas é a solução que é dada pelo nosso ordenamento jurídico, tá? Objeto jurídico do crime. Eu estava falando de objeto material. Objeto material é o objeto ou coisa, perdão, é a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta criminosa. Objeto jurídico do crime é outra coisa. Objeto jurídico é o bem jurídico protegido pela lei, pelo ordenamento jurídico. Então, no caso do furto do celular, qual é o objeto material? É o celular. E qual é o objeto jurídico? O meu patrimônio. O meu patrimônio é que está sendo protegido e foi o meu patrimônio que foi violado. No caso do crime de homicídio, qual é o bem, o objeto material? Né? Se o Horácio mata a Judite, qual é o objeto material? A Judite. E qual é o objeto jurídico? A vida. É a vida que está sendo protegida pelo direito penal. Tá bom? Tem mais um exemplo aqui. No caso da lesão corporal, o Horácio... Não, vamos inverter. A Judite bate no Horácio. Qual é o objeto material? É o corpo do Horácio, na lesão corporal, é o corpo do Horácio. E qual é o objeto jurídico? A incolumidade física do Horácio. Objeto material é o corpo dele. Objeto jurídico é a incolumidade física, porque o direito penal está protegendo a incolumidade física das pessoas. Por isso que é objeto jurídico, porque é o objeto da proteção jurídica que estamos falando. Última observação, para terminarmos essa aula, esse vídeo aqui, crimes pluriofensivos, também chamados de crimes complexos. O que é isso? São crimes, são tipos penais que protegem mais de um bem jurídico. Então, por exemplo, no crime de roubo, o que é protegido? Você lembra como que fala o crime de roubo? Subtrair para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. Então, se no crime de furto se protege só o patrimônio, no crime de roubo se protege o patrimônio e a incolumidade física, porque fala que vai ser subtraído mediante violência. Então, a pessoa, para subtrair o celular, ela agride a minha incolumidade física. Então, o crime de roubo é um crime complexo, porque ele não é simples, ele não protege somente um bem jurídico, ele é pluriofensivo, porque ofende mais do que um bem jurídico. Isto que é crime pluriofensivo ou crime complexo. Beleza, pessoal? Meu querido, minha querida, espero que essa aula tenha trazido um monte de informações, tenha agregado bastante para você.
Fico feliz de você estar aqui. Dá um like aí, comenta, divulga, faz propaganda. Está ajudando você? Ajude os outros também. E divulga aí nosso canal também. Deixa um comentário, fico feliz de ler os comentários que vocês colocam, deem sugestões e a gente vai se falando. Fica com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu, tchau.